Olá, ele é médico por formação e político por vocação. Seja no legislativo ou no executivo, sempre trabalhou em prol da saúde pública, tanto que tem a sua marca na criação do SUS e é o coautor da emenda constitucional que prevê o orçamento mínimo para o Sistema Único de Saúde. Aos 67 anos de idade, está afiliado ao Partido Verde. O ex-deputado Eduardo Jorge é o convidado de hoje do programa Memórias do Poder Legislativo, que é produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela presença aqui no Memórias do Poder Legislativo, ex-deputado Eduardo Jorge. O que é que começou primeiro, a medicina ou a política? As duas coisas, por coincidência. Quando eu tinha 17 anos, morava no Nordeste, eu estava fazendo vestibular para medicina e ao mesmo tempo estava entrando no Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Então, com 17 anos, eu estava entrando na faculdade, por um lado, e na outra porta entrava na luta armada contra a ditadura militar no PCBR. Então, as duas coisas vieram juntas. E, milagrosamente, consegui concluir o meu curso, apesar de ter sido preso 2 vezes durante o curso, processado 2 vezes pela Lei de Segurança Nacional, mas consegui terminar meu curso, fiz residência médica aqui na Universidade de São Paulo, fiz depois pós-graduação na Universidade de Saúde Pública, fiz concurso para a Secretaria Estadual da Saúde, na época liderada por um dos mais importantes nomes da reforma da saúde no Brasil, que é o Dr. Walter Lezé. Sim. Walter Lezé foi secretário estadual de saúde 2 vezes, um homem extraordinário. Então, em 1970, depois de ter passado por 67, 68, com todas as suas consequências, cheguei em 73, me formei, em 76 eu fiz o concurso para a Secretaria de Estado da Saúde. E desde lá trabalho na Secretaria de Estado da Saúde. Sou funcionário concursado há 39 anos. Agora, paralelamente ao meu trabalho na saúde, que foi e é ainda um prazer e uma paixão, fiz parte da política brasileira o tempo todo, né? Agora, a política é um pouco antes da medicina, na verdade. Não a política partidária, mas a política no movimento estudantil. Aí é que foi a esteira para a política partidária. Sim, né? Porque eu estava na faculdade de medicina, mas naquela época, era uma época de luta política no mundo todo. Nós estamos em 67, 68, 69, lutas democráticas, lutas da juventude, luta contra a ditadura, guerra fria e guerra quente, guerra no Vietnã, guerra na América do Sul. A nossa orientação vinha de gente como Ernesto Guevara, que dizia que era para fazer 1, 2, 3 Vietnãs. Então, era uma vida bastante agitada, né? Às vezes, de manhã, eu estava na mesa de histologia olhando no binóculo, e à tarde estava fazendo ações clandestinas na rua. Era uma vida bastante agitada nessa época. Ainda bem que eu sobrevivi. Vários amigos meus não tiveram a mesma felicidade que a minha, né? E ficaram pelo caminho, né? Para doar suas vidas jovens em prol de ideais elevados. E o senhor traz esses ideais dos amigos revolucionários para a democracia social, de revolucionário à democracia social, o que tem no meio do caminho? O Mauro quer que eu fale de muitos anos em 2 minutos, né? Porque isso é uma coisa muito importante, né? Eu cheguei aqui em São Paulo, entrei na faculdade ali na saúde pública e depois na Secretaria do Estado da Saúde, sempre seguindo a orientação de Vladimir Lenin, que nos pedia que fossem revolucionários profissionais, 24 horas à disposição da Revolução. Sim. E era assim que nós nos formamos, nessa época. Meninos de 17, 18, 19, 20 anos, que estudavam histologia e estudavam os livros de Lenin, né? Claro, quando eu fui para a periferia trabalhar como médico de saúde pública e encarregado pelo Dr. Walter Lezé de organizar todo o serviço de saúde na periferia mais pobre de São Paulo, que era Itaquera, Guaianazes, São Mateus. Eu fui morar lá. Minha mulher também fez o curso. Nós não só trabalhávamos lá, como nós morávamos lá. Não tinha, a Radial Leste não chegava lá, não tinha metrô, não tinha nem a Avenida Aricanduva, nós morávamos lá. Então, nós vivíamos para isso.
trabalhávamos intensamente na Secretaria da Saúde, porque a medicina e a saúde era uma missão para a gente, e depois, de noite, sábado, domingo, é dedicação total. A família sofria muito a nossa falta, né? Nós éramos socialistas revolucionários, como você disse, seguindo a cartilha estrita do Lênin, temperada com Guevaras e outros mais modernos. Depois, com o tempo, e foi assim que nós nos integramos com aqueles movimentos populares muito fortes na época, que estavam começando a ficar fortes na época, na periferia de São Paulo. Era a época também de uma liderança extraordinária na igreja, que era do Dom Paulo Evaristo Arnes, que estava modernizando e revolucionando a igreja católica também, seguindo a orientação de um papa que foi o maior papa dos últimos 300 anos, que era o Papa João XXIII. Então, era um encontro naqueles locais de gente que vinha da luta revolucionária, inclusive armada, como eu e outros, que queriam fazer a reforma de políticas sociais como a saúde, como o Dr. Walter Lezé nos orientava, e ao mesmo tempo de liderados de gente como o Papa João XXIII e Dom Paulo Evaristo Arnes, que estavam fazendo uma revolução popular dentro da Igreja Católica. Então era uma coisa intensa. Assim, quando surgiu a ideia de formar um partido como o Partido dos Trabalhadores, que foi em 79 e 80, nós estávamos prontos. Sim. Prontos para entrar e fomos fundadores. Eu fui o primeiro presidente do partido naquela região de Itaquera e São Mateus, eleito pelos nossos amigos militantes e filiados. E nós entramos no partido com uma composição muito interessante para um partido de esquerda, que ele tinha 3 grandes forças formadoras. Os socialistas revolucionários, ou que achavam que eram revolucionários, como eu e outros, que vinham da resistência, inclusive armada, à ditadura militar. O movimento cristão, principalmente católico, não só católico, mas fortemente católico, que era um movimento popular liderado por gente do naipe de um Dom Paulo, de um Dom Angélico, gente de altíssima capacidade democrática, de liderança democrática, de defensor dos direitos humanos. E uma terceira força, que eram os sindicalistas renovadores, gente como o Lula, e outros dessas correntes sindicalistas mais independentes. Então, sindicalistas, cristãos renovadores e democráticos e socialistas revolucionários. Isso foi, vamos dizer assim, o mix que formou o Partido dos Trabalhadores e que deu tanta força, né? Porque, ao contrário de outros partidos de esquerda que tinham uma tradição muito autoritária, centralizadora, né? O Comitê Central mandava em tudo, os outros seguiu, era o centralismo democrático, que era muito centralismo e pouca democracia. O Partido dos Trabalhadores era um misto, né? Sim. Era um misto meio caótico, meio anárquico, de várias correntes. Eu calculo, na época, que ele devia ter umas 30 correntes, era igual esses partidos agora, só que todas com ideologia. E todas achando que tinham a fórmula de como fazer a revolução no Brasil e salvar o mundo, não só o mundo, a humanidade, né? Então isso deu uma vitalidade democrática à criação do PT extraordinária, era tudo votado. Era tudo na base da Assembleia, da reunião, da votação. Não tinha essa história de ter um chefe ou de ter um poder econômico mandando nele, né? Isso foi em 79, 80. Quando formou-se esse partido, um partido de esquerda bastante renovado, né, se você compara com os partidos comunistas tradicionais, ele entrou com muita força na política. Nós participamos da primeira eleição, que o Lula disputou a candidata a governador em 1982. Foi a primeira eleição do PT. Na primeira eleição, aqui em São Paulo, que era o local onde ele era mais forte, na capital e no ABC, nós elegemos, acho que 9 estaduais. Uma coisa incrível. Sim. Um partido recém-fundado, em 1980, disputa a eleição em 1982 e na Assembleia Legislativa Estadual mais importante do Brasil elege uma bancada de, se não me engano, se não me falha a memória, de 9 deputados estaduais. Desses 9, somente 3 vinham do MDB antigo, era gente que já tinha experiência política, legislativa, né? Vamos dizer assim, não política, legislativa, que era o Marco Aurélio Ribeiro, Sérgio Santos e Geraldinho. Os outros 6 eram completamente novatos na política parlamentar. Se não me engano, eram 3 operários, era o Anísio Batista, de São Paulo, Expedito Soares, de São Bernardo, José Cicote, de Santo André, e os outros eram mais ligados ao movimento popular, era o Paulo Diniz, da Zona Sul, eu, mais na região leste, na área da saúde. Quem mais? O Paulo Frateschi, que
que era uma liderança dos professores. Já deu os 9 aí, eu acho. Então, já deram os 9 estaduais. Então, essa bancada de 9 deputados estaduais, se não me engano, 3 federais, foi uma bancada extraordinária para um partido recém-formado e que deu já um impulso grande no Partido dos Trabalhadores, não só no Estado, mas no Brasil todo. Essa vitalidade democrática que o senhor citou do Partido dos Trabalhadores, ela estava presente nessa bancada de 9 parlamentares, da qual o senhor fazia parte? Incrivelmente, a discussão... Com esse mix, com essa base do sindicalismo, dos cristãos... Tudo discutido, tudo Sim. votado, tudo decidido, às vezes aos berros, mas decidido no voto, né? Então essa foi, eu acho que essa democracia de base, essa discussão democrática foi a grande força do Partido dos Trabalhadores, né? Para ele vir adiante e fazer história como ele fez. Fez história, fez muita coisa boa, fez coisas erradas também, né? Mas você não pode dizer que ele não marcou a história recente da redemocratização e da construção da democracia no Brasil. Isso aí é um fato, né? E o senhor chegou aqui à Assembleia Legislativa e a proposta sempre, o senhor é médico, sempre para trabalhar em prol da saúde, da assistência social, da previdência. Eu sempre, essa área da saúde sempre foi minha prioridade máxima, né? Mas nós éramos generalistas, nós tínhamos que fazer tudo. Eu me lembro da reunião da bancada, que se viu que os 9 deputados, que era uma bancada respeitável, né? Mas eram todos da Grande São Paulo. Eram 2 do ABC e os outros todos aqui da cidade de São Paulo. Então a primeira coisa que se fez, então nós precisamos criar o partido no interior. Então vamos dividir o interior e cada um de nós vai ter que correr o estado para organizar o partido no estado inteiro, né? Andei muito pelo estado inteiro, né? Eu calculo que eu devo ter andado umas 80 ou 100 cidades nesses 4 anos que eu fiquei aqui na Assembleia Legislativa. Eu devo ter percorrido umas 100 cidades do estado de São Paulo. Então, nós tínhamos que trabalhar em todas as áreas, né? Claro, uma liderança sindical importante, como Anísio Batista, que era um dos principais líderes da oposição sindical metalúrgica de São Paulo, tinha sua concentração na área metalúrgica, na área sindical, na organização da CUT. A CUT estava nascendo naquele momento. Nasceu inclusive com o apoio nosso aqui da Assembleia, da nossa bancada, né? E eu também era o responsável da área da saúde, mas tinha que trabalhar em todas as áreas, habitação, assistência social, ia na parte agrária, alimentação, desemprego, que era um problema gravíssimo na nossa época, 83, foi uma época de uma gravíssima crise de desemprego, teve todos aqueles problemas, a grade do governador Montoro. O desemprego era a principal demanda, era o que mais preocupava a bancada? O Brasil vivia uma crise muito grande econômica e o desemprego foi intenso. Eu morava na periferia, como eu disse, ali perto de São Mateus e Itaquera, e a população trabalhadora da região, a quantidade de desempregados era tão grande que nós estávamos vendo coisas que só aconteciam no Nordeste, saques de supermercados. Os trabalhadores não tinham como levar comida para casa. Então, realmente, aquele ano de 83, que foi o primeiro ano da nossa atuação aqui, foi uma crise gravíssima econômica, com um reflexo de desemprego muito grande. Você lembra da história da derrubada das grades do governador, lá do Palácio do governador Montoro, né? Então, o desemprego foi um dos principais problemas durante todos esses 4 anos. E eu, que morava lá, no meio da família dos trabalhadores, me joguei de corpo e alma nesse assunto, né? Caravanas, acampamentos, ocupações, negociações com o governo Montoro. A questão do desemprego foi uma atividade intensa nossa, né? Veja que era a própria concepção nossa socialista e revolucionária nos levava a concentrar muita energia no movimento, na rua, na organização da população, mais até do que do debate legislativo propriamente dito, né? Que é uma função nobre dos parlamentos, né? Você criar leis que vão influenciar toda a população, mas a situação nossa, a nossa origem, a própria situação do povo, obrigava que esses deputados do PT ficassem mais tempo na rua, nos movimentos, do que aqui dentro da própria da Assembleia, né? E o democrata social, Eduardo Jorge, ele contém o revolucionário nos dias de hoje?
Tem, porque isso já é uma outra trajetória, né? De como hoje, eu era um socialista revolucionário, falei aqui, e hoje como é que eu poderia me classificar? Um democrata socialista. Né? Socialista. Exige um novo batismo, vamos dizer assim, né? Mas isso, veja, isso foram de 1980 até 2003, que eu fiquei na direção do Partido dos Trabalhadores, depois fui constituinte, fui deputado federal, fui do Executivo Nacional do Partido dos Trabalhadores muito tempo, fui secretário de Saúde, 2 vezes em São Paulo, 2 vezes secretário da Saúde em São Paulo, não é brincadeira, né? E eu aprendi muita coisa, né? E outra coisa muito importante é que, nesse momento, né, esses bons 20 anos, eu nunca parei de estudar, de ver como era a evolução social no mundo, como foi a evolução social dos próprios países onde nós, socialistas, governávamos. Nós, no século passado, às vezes as pessoas novas se esquecem, né? O socialismo governou metade do mundo. E quem estuda como foi esses governos, vê que houve resultados importantes por um lado, mas muita coisa negativa por outro. Eu nunca parei de ler e estudar. Minha paixão em relação ao que acontecia na Rússia, na China, em Cuba, na Iugoslávia, eu nunca parei de estudar e acompanhar. E é claro que eu fui vendo que havia coisas que não estavam corretas. E uma questão chave é a questão da democracia. A democracia não fazia parte, vamos dizer assim, do ideário e da organização dos antigos partidos socialistas revolucionários. Não faziam. Nós tínhamos que passar, por teoria, por dogma, por uma ditadura do proletariado. Porque o povo precisava mudar da forma de viver, de pensar. E quem precisava sofrer a ditadura do proletariado não era só a chamada burguesia, não era só a chamada classe média. Eram os próprios trabalhadores que, segundo a nossa teoria, estavam contaminados pelo pensamento burguês e que precisavam de um governo autoritário por um tempo para limpar a cultura burguesa e transformá-la num novo homem. O Guevara falava que nós tínhamos que criar um novo homem. Imagine a experiência genética que isso significa, né? E isso não deu certo, né? Portanto, a democracia, né, é realmente um batismo novo que os socialistas antigos, e espero que os novos, mais jovens, né, aceitem. Né? Eu continuo sendo socialista, mas coloco em primeiro lugar a democracia. Portanto, eu não aceito ditadura nenhuma. Nem ditadura de direita, nem ditadura de esquerda. Dentro da democracia, defendo ideais socialistas, que eu acredito que são necessários. Porém, no Estado democrático de direito. Primeiro, democracia. Dentro da democracia, o socialismo. E nesse ponto, né, esse período que nós vivemos aqui no Brasil, que o Partido dos Trabalhadores e o povo do Brasil, o povo de São Paulo particularmente, com a sua confiança me elegendo 5 vezes deputado, né? Eu agradeço muito ao povo de São Paulo, ao Partido dos Trabalhadores que me permitiu essa experiência e aprender e ver que isso é possível, né? A própria questão da Constituinte, vamos ver, chegam lá, nós do Partido dos Trabalhadores tínhamos 17 deputados, acho, 16, 17, num universo de quase 600. De quase 600. Se você contar mais alguns do PCdoB, muito pouco, 2 ou 3 do PCB e alguns socialistas dentro do PMDB e do PDT, nós não passávamos de 50 socialistas, no meio de 600. Mas, no entanto, com a participação popular, que foi intensa durante a Constituinte, com a capacidade de diálogo, de convencimento com os setores democráticos, de centro-esquerda, de centro e até de centro-direita, nós conseguimos fazer uma Constituição que é a Constituição mais democrática da história do Brasil, mais social-democrática e socialista da história do Brasil. Você vê, então, que a democracia funciona. Quando há abertura, quando há diálogo, quando há participação popular intensa, acompanhando, dialogando com seus representantes eleitos, a democracia realmente funciona. A democracia e a Constituição de 87 e 88 foi a primeira experiência democrática minha, de socialista revolucionário, que foi me levando para o caminho da democracia. A outra experiência grande minha com a democracia foi nós ganharmos a Prefeitura de São Paulo com a nossa queridíssima, amadíssima Luíza Erundina. Um partido revolucionário que queria fazer a revolução, e por isso explica, inclusive,
o nosso comportamento aqui de oposição implacável ao governador mais democrático que nós poderíamos ter na história, naquela época de 83, 84. Que era Franco Montoro. Franco Montoro. Franco Montoro é um santo, é um dos responsáveis pela democracia no Brasil. Ele era o governador de São Paulo, podia ter reivindicado ser candidato a presidente da República na época, né? Provavelmente ele não teria o mesmo espaço que teria o Tancredo. Ele liderou o processo, abriu mão, apoiou o Tancredo. Portanto, o Franco Montoro é um exemplo de democrata. Dois democratas ao qual eu tenho mais admiração nesse processo de redemocratização do Brasil, hoje é o Montoro por um lado e o Dom Paulo pelo outro. Dois gigantes da democracia. No entanto, a nossa oposição ao querido Montoro era implacável. Eu estava lá na caravana daquela passeata gigantesca que derrubou os muros e as grades do Palácio do Planalto. Nós não dávamos trégua. Éramos oposição a Brasília, que era o resto da ditadura militar se desfazendo, né? Mas a nossa oposição era tão feroz a Brasília contra ele, o Franco Montoro, né? O que mostra como havia uma certa incompreensão das dimensões do Partido dos Trabalhadores em relação ao processo de democracia, de construção da democracia. É claro que você não podia ter a mesma forma de oposição a um governo militar e autoritário a uma pessoa eleita pelo povo e com o DNA democrático como o Montoro tinha, mas nós agíamos dessa jeito. Eu me lembro que em 1983 nós organizamos uma caravana do Movimento de Saúde para reivindicar, no ano da posse, né? Uma caravana de movimento de saúde que era muito forte na Zona Leste de São Paulo, muita participação, dona de casa, era uma coisa extraordinária. Nós levamos mais de 3.000 pessoas para dentro da Secretaria de Saúde. O secretário de Saúde era um doce de pessoa, né? Um santo, era o Yunis, que era um homem também da antiga democracia cristã, do Franco Montoro, uma pessoa de diálogo incansável, mas nós demos um trabalho para o povo do Yunis, apertamos ele de todos os lados, né? E a exigência, você tem que fazer já. Era secretário de Saúde. Você tem que fazer já. Cadê? Assine aqui. E ele lá em cima do caminhão, com 3.000 pessoas ali na Doutor Arnaldo, que é a sede da secretaria. Você imagine, o secretário da Saúde, o doutor Yunis, uma pessoa extraordinária, com 3.000 pessoas na frente dele, tinha acabado de tomar posse, e nós já queríamos que ele assinasse isso, aquilo e aquilo outro. Agora, o movimento dos desempregados, né? O outro que nós não dávamos trégua era o secretário Pacianotto, né? Era dia sim, dia não, nós estávamos lá na frente dele. É sexta de trabalho, é frente de trabalho, é isso, é aquilo outro. Né? Ah, não atendia não? Então invadimos o Cine. O Cine tinha um escritório enorme ali ao lado da Câmara Municipal. Nós ocupamos o Cine com associações de desempregados que nós montamos na periferia, porque no caso da periferia era um drama para a gente do PT, porque quando a gente reunia aquelas assembleias nas igrejas, lá em São Mateus, por exemplo, com 300, 400, 500 desempregados, levantava um e dizia: essa história que o Eduardo Jorge está falando aí, de reivindicar do governo Montoro, é muito demorado, vamos fazer o saque, vamos assaltar os supermercados. E eu tinha que convencer, não vamos assaltar supermercado, nós vamos reivindicar do governo Montoro que ele dê assistência a vocês que estão passando fome, passando necessidade. Então a gente tinha que direcionar a pressão. Aqui em frente à Assembleia Legislativa, um dia a gente não sabia mais o que fazer para pressionar o governo, o Covas era o prefeito, né? E o Montoro era o governador, nós não sabíamos mais o que fazer. Aí chegou um sujeito com a ideia, tem uma tenda de um circo lá no Sindicato dos Bancários, que está lá jogada num canto, né? O que vocês acham, né? Isso era a Assembleia nossa com o movimento dos desempregados. O que vocês acham de a gente trazer essa tenda e montar aqui em frente à prefeitura? Foi aprovado. Vamos buscar a tenda, né? Isso era de madrugada. Quando o Covas chegou de manhã cedo na prefeitura, que era aqui no Ibirapuera, tinha uma tenda de circo armada em frente aqui ao lago, em frente a prefeitura ficava dentro do parque, sim. Entre a Assembleia e a prefeitura, ali ao lado do lago, nós tínhamos montado uma tenda completa de circo, né?
e a Associação de Desempregados estavam todas dentro, acampados já dentro da tenda, né? E ficamos lá acampados quase um mês, pressionando o Covas, que também ele ajudasse o Montoro. E veja que era uma oposição implacável, né, ao governo do PMDB, que eu digo, né, isso está ligado a uma certa incompreensão nossa do Partido dos Trabalhadores de um ritmo de construção da democracia. Mas era uma coisa da nossa natureza, né? Da nossa natureza. A natureza, né? Dos revolucionários. Revolucionários. Era uma coisa sincera e era uma prática que nós acreditávamos que era correta, né? E, dessa forma, deu resultados, né? Sim. Você acompanha aqui na TV Assembleia SP o programa Memórias do Poder Legislativo. Hoje, o nosso convidado, o ex-deputado Eduardo Jorge. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Memórias do Poder Legislativo, produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Hoje nós recebemos o ex-deputado Eduardo Jorge. Eduardo Jorge, daqui da Assembleia Legislativa, o senhor foi para a Assembleia Nacional Constituinte em Brasília, participou da construção da nossa Constituição Cidadã de 88, e como é que de lá o senhor observou a construção da nossa Carta Magna Estadual Paulista um ano depois, em 1989? Mas antes disso, aquele tema nosso da discussão do socialista revolucionário para o democrata socialista, então eu queria registrar isso, e agradecer publicamente e mais uma vez ao governador Franco Montoro por ter nos dado tantas aulas de democracia, né? E tanta paciência que ele teve conosco, né? Isso foi uma coisa muito importante. O outro ponto importante dessa aproximação com a democracia, eu tinha dito aqui, não comentei, foi a vitória nossa com a Luísa Erundina na Prefeitura de São Paulo. Era um turno só de eleição, a gente ganhou a eleição com 30% de votos, portanto, uma votação minoritária, era um turno só, né? Era um turno só. Na última semana nós passamos e ganhamos, e nós tivemos que governar um partido que se pretendia revolucionário, teve que governar uma cidade de 10 milhões de habitantes na época. 10 milhões de habitantes é maior do que o Chile, é maior do que Cuba, é maior do que Portugal, é maior do que a Suécia. Se fosse da ONU, nós estaríamos entre os 40 maiores países, né? E nós tivemos que governar. Experiência extraordinária. A Luísa Erundina, uma mulher extraordinária, uma composição de um secretariado de nível muito elevado, Paulo Freire, por exemplo, Dalmo Dallari, gente de muito nível, Hélio Bicudo, né? Nós temos que dialogar, porque nós éramos minoria. Nós tínhamos que governar um país de 10 milhões de habitantes, com todas as dificuldades, e sendo minoria. Então isso aí foi também uma oportunidade extraordinária de você evoluir em direção à democracia, pelo menos para mim, né? Observar a democracia era mais importante ainda nesse momento. Pelo menos para mim, né? Que tínhamos que trabalhar com todas as opiniões, dialogar, convencer as pessoas que nossas propostas eram boas. Nós não éramos dono do Estado, né? Nós apenas estamos governando porque o povo nos elegeu por 4 anos, né? Então essa foi um terceiro elemento muito importante para uma evolução democrática nossa. Você falou da Constituinte. Quando eu voltei, quando acabou a Constituinte, eu tive que pedir licença do Congresso Nacional, que eu era deputado federal, porque a Luísa pediu para ser secretária de saúde. Que era uma tarefa que eu não podia me negar, porque nós tínhamos acabado de votar a criação do Sistema Único de Saúde, não havia ainda as leis regulamentadoras do SUS, portanto nós tínhamos que governar São Paulo, a cidade de São Paulo, com o SUS já indicado na Constituinte, mas sem as leis regulamentadoras. Portanto, a gente não recebia dinheiro de Brasília, do governo federal, o governo do Estado tinha dificuldade de dialogar conosco. Era uma tarefa muito difícil, eu não podia me negar em ajudar a Luísa e o PT nesse processo. A Assembleia Constituinte, aqui estadual, eu acho que a influência maior da minha parte, né, foi nessa área da saúde, porque quando eu fui para Brasília, nós conseguimos eleger um outro médico de saúde pública com muita experiência em trabalho popular, que era o Roberto Gouveia. Então, o Roberto Gouveia foi a pessoa aqui na Assembleia Legislativa, nesse período da Constituinte Estadual, que praticamente encarnou a luta pela reforma da saúde aqui.
e eu como estava na Secretaria Municipal, tinha condição de dar muitos subsídios para ele, né? Porque já era a prática de implantar o sistema que ele podia usar como exemplo para convencer os deputados que a coisa dava certo, que tinha que avançar aqui em São Paulo. Então, eu acho que a influência maior foi essa relação muito estreita que eu tenho, e até hoje sou amigo dele pessoal, de um deputado extraordinário como o Roberto Gouveia, né? Que foi aqui um deputado estadual de primeiríssima qualidade. Que né? foi secretário aqui na casa, secretário da mesa diretora. Foi secretário da mesa, depois ele foi deputado federal, uma pessoa maravilhosa, né? Aliás, o Roberto foi uma das primeiras pessoas que mexeu com reforma de previdência no Brasil, né? Porque o Roberto Gouveia foi responsável pela integração dos deputados no Sistema Geral de Previdência, isso já nessa época da Constituinte, né? Então o Roberto tinha uma visão de longuíssimo prazo, né? Que a reforma da Previdência realmente é uma coisa necessária, porque o Brasil tem sistemas muito desiguais e é uma questão de justiça e orçamentária. Ele, então, já coerente com esse espírito universalista do Sistema Único de Saúde, pensou que a Previdência dos deputados estaduais não devia ser separada, devia ser igual à dos outros trabalhadores. Foi o Roberto Gouveia que fez isso aqui, em primeiro lugar do Brasil. Antes disso, né, quando eu fui deputado estadual, eu fui o primeiro deputado, eu e o deputado Paulo Frateschi, que abrimos mão da Previdência Especial aqui. Foram os dois deputados, em 1983, eu e o deputado Paulo Frateschi, que era professor, os primeiros do Brasil a abrir mão da aposentadoria especial que tinha aqui na Assembleia. Né? Mas o Roberto foi mais além quando ele fez isso em lei. Né? Então, eu acho que perguntando sobre a influência desse período, o que eu me lembro mais é dessa minha relação muito próxima do Roberto Gouveia. Agora, deputado, o senhor é o coautor da emenda constitucional que prevê o orçamento mínimo para o Sistema Único de Saúde. O senhor voltou, inclusive, para a carreira médica. O senhor usufrui, inclusive, então, do próprio legado que o senhor deixou enquanto deputado nessa questão de promover o orçamento mínimo e de fazer a regulamentação do SUS. Então, hoje, o senhor, como médico, acaba usufruindo do próprio trabalho desenvolvido na política. Eu continuo sendo o que eu era lá atrás, um trabalhador da saúde, né? E é claro, né, se a saúde avança, nós ficamos mais felizes com o nosso trabalho, né? A saúde não só o médico, mas o dentista, a fonoaudióloga, o fisioterapeuta, a enfermeira, é um dos trabalhos mais recompensadores, né? Porque é um trabalho humanista, é um trabalho de amor ao próximo, né? Então, se a gente organiza melhor o sistema de saúde e atendimento ao nosso povo, é claro que nós, trabalhadores da saúde, ficamos mais felizes, mais satisfeitos, mais realizados. E o Sistema Único de Saúde, criado pela Constituinte Democrática, é uma das maiores obras da redemocratização. É claro que Mauro, a dona de casa ainda reclama, com razão, porque nós saímos de um patamar muito baixo. Mas o que foi feito já no Brasil nesses 30 anos pós-constituinte, com a reforma da saúde do SUS, é uma coisa extraordinária. Nós que somos especialistas em saúde pública e comparamos os dados, o que era o Brasil da saúde antes da Constituição Democrática que é hoje, sabe que a gente avançou muito, em todas as áreas. Avançou na área da vacina, o Brasil tem o maior programa de vacinação do mundo. O Brasil tem não só na área básica como na vacina, mas o maior programa de transplantes, que é da alta complexidade, feita pelo Sistema Único de Saúde, do mundo também. Só os Estados Unidos faz mais transplante do que a gente. Uma diferença. Nos Estados Unidos faz quem paga, quem pode pagar. E aqui no Brasil, o Sistema Único de Saúde é responsável por 99, alguma coisa por cento dos transplantes. Portanto, estou falando da vacina, estou falando do transplante, que são coisa mais básica, coisa mais complexa, que a gente avançou nesses 30 anos. Agora, ainda falta muito, né? Claro, né? Porque o Brasil é um país muito desigual, o orçamento nosso é um orçamento limitado, né? A saúde tem que dividir o seu orçamento com outras coisas, porque não existe só a saúde, existe a agricultura, existe previdência, existe educação, existe o meio ambiente, existe segurança. Então, a saúde não pode querer todo o orçamento para si próprio, né? Então, a gente tem que dividir o orçamento com os outros segmentos. O senhor foi secretário de Saúde com Luiz Erundina, com Marta Suplicy e secretário de Meio Ambiente com Serra Kassab. Como é que essas duas áreas, essas duas pastas, saúde e meio ambiente, se ligam? Qual é o amálgama
para que meio ambiente beneficie a saúde? Por exemplo, o senhor criou a inspeção veicular. O meio ambiente e a saúde são áreas casadas de longuíssima data, né? Quem sabe a história da saúde sabe como os cientistas, os precursores na área da saúde sempre pesquisaram intimamente a doença com o meio ambiente. Então a gente está casado há muito tempo, né? Somos fruto do meio ambiente. Estamos casados, saúde e meio ambiente, há muito tempo de forma, acho que é indissolúvel, né? Tem aliança, né? Mas hoje está cada vez mais claro, Mauro, que a necessidade de que a saúde se integre melhor, não só com o meio ambiente, mas com as outras áreas, as outras políticas públicas. No Brasil, a minha experiência de secretário 2 vezes da saúde e secretário 2 vezes do meio ambiente, me reforça que o Brasil tem uma política muito errada, de que cada política pública quer se salvar sozinha. A educação não conversa com a saúde não conversa com o transporte não conversa com o meio ambiente não conversa com a habitação, e cada um quer o seu pedaço do orçamento, e se você entrar lá, ele fica com raiva. Ninguém mexe aqui na minha área, né? São verdadeiros corpos separados, o que é um desperdício, né? Então, o certo é você trabalhar de forma intersetorial, todas essas áreas procurando integrar e somar. A saúde e o meio ambiente, essa questão é essencial. Nós melhoramos, como eu disse, a saúde do Brasil, apesar das reclamações, ainda com razão, porque ainda falta muita coisa, né? Mas se não houver um investimento em promoção da saúde e meio ambiente, não tem dinheiro que chegue. Não tem dinheiro que chegue, né? Então, uma das formas de você melhorar o equilíbrio orçamentário da saúde e, portanto, o equilíbrio orçamentário da Prefeitura, do Estado e da União, é você investir em promoção da saúde, que é investir em alimentação, em saneamento básico, em áreas ambientais, como a poluição do ar. Porque com isso eu vou ter menos doença, vou ter mais saúde. Com mais saúde, eu vou gastar menos com as doenças. Então, essa é uma questão que o Brasil e o sistema de saúde ainda não conseguiu fazer. É o casamento com as outras políticas públicas para investir mais na prevenção, mais na promoção da saúde, para que o povo menos doente precise menos do hospital, menos da cirurgia. Menos doenças, deputado, passa também pelo dever de cada cidadão de cuidar do seu próprio estilo de vida, porque quem vive bem, quem cuida do seu estilo de vida, fica menos doente. Quem fica menos doente acaba indo menos ao médico, ou seja, a saúde pública fica mais aliviada também. Isso vale para a saúde, como você falou, é essencial, porque às vezes a política governamental adota uma espécie de um paternalismo, né? Quer fazer tudo por você. E qual é a contribuição sua, né? De cidadão, de pai de família, de mãe de família, né? De estudante, né? Na sua própria saúde e na saúde da sua cidade, né? Então isso que você fala em relação à saúde, vale também de forma muito clara em relação ao meio ambiente. Nós vivemos hoje, no século XXI, uma consequência da Revolução Industrial, uma crise sem precedentes na área econômica, social e ambiental, que é a questão do aquecimento global, da crise climática. A crise climática, o aquecimento global, não é uma questão ambiental, é uma questão ambiental, econômica e social, motivada pelo intenso e brilhante desenvolvimento técnico-científico que aconteceu com a humanidade do século de 1700 para cá, com a Revolução Industrial. Melhorou muito a nossa vida. Não se podemos maldizer a Revolução Industrial e o desenvolvimento técnico-científico, que você levou uma população que tinha, no Mundial, que tinha uma expectativa de vida de 45 anos, para ter hoje quase 80. Levou a condição de você alimentar e abrigar cerca de 7 bilhões de pessoas, quando em 1800 era 1 bilhão. 1 bilhão em 1800 se transformaram em 7 bilhões agora em 2016, porque houve essa revolução técnico-industrial. Mas, no entanto, essa revolução técnico-industrial, pelo domínio do petróleo, principalmente a principal fonte de energia, o carvão e o petróleo, liberou na atmosfera gases que provocam o aquecimento global e que ameaça a vida da nossa espécie. Isso daí, é claro que é uma coisa que interessa ao presidente dos Estados Unidos, ao presidente da Rússia, ao presidente do Brasil, ao presidente da China, ao presidente de qualquer país africano ou asiático, mas depende de você, porque depende da forma como você consome, de como você gasta energia, de como você se alimenta. Então veja como aquilo que você falou.
a questão ambiental, como a questão da saúde, ela depende de políticas mais gerais, mas depende de cada um de nós. De cada um de nós. Você não vai combater e conseguir vencer a crise climática que ameaça a vida da humanidade se cada um de nós não mudar a sua forma de viver, não mudar a sua alimentação. A alimentação carnívora, não sei se você sabe, o Brasil tem 250 milhões de cabeças de gado, Sim. Mais do que gente. Mais do que gente. A produção dessa carne, ela produz tanto gás de efeito estufa, quanto todo o transporte movido a petróleo. E o uso de água, inclusive. Então, e usa água também. Então, se você não mudar a sua alimentação, você não vai conseguir vencer o desafio climático. Veja como isso é uma questão de dentro da nossa casa. Porque você não pode impor a mudança de alimentação de cima para baixo. Aqui não é ditadura. É uma mudança de hábito de cada um de nós. Isso vale para a alimentação. A forma de como você se locomove, gastando mais ou menos energia de combustível fóssil, né? Então vejam, isso que você falou, o protagonismo das pessoas. E isso está ligado a outra questão. Voltamos ao ponto da democracia. Em 1900, o mundo tinha 10% de países democráticos. As pessoas jovens não lembram disso. É. A democracia só se podia classificar como minimamente democrático, 10% dos países em 1900, que é 100 anos atrás. A primeira metade do século passado, do século XX, foi o período auge dos totalitarismos, da ditadura de direita e de esquerda no mundo. A democracia estava em baixa. Foi a Segunda Guerra Mundial que levou ao renascimento da democracia, de 1950 para cá. Portanto, novamente, a questão das pessoas, né? Cada vez mais as pessoas, porque a democracia está ligada às pessoas, a como as pessoas elegem, controlam, recriminam, criticam seus dirigentes, é uma coisa que está agora chegando. Em 2000, você pode perguntar aí, quantos por cento das nações chegaram à democracia no ano 2016? 65%. 65%. Nós saímos de 10% em 1900 para 60% a 65% agora em 2005. 116. Portanto, né, o protagonismo das pessoas na saúde, no meio ambiente, na governança, no século XXI, vai ser cada vez maior. Deputado, o nosso programa fala de memórias do poder legislativo, memórias do poder. O senhor acha que o carreirismo faz muito parte da história, da memória da nossa política? O senhor é um exemplo justamente o contrário. O senhor é médico e está político eventualmente. O que é o carreirismo para a política brasileira? Como é que isso aparece na nossa memória? Eu não estou político eventualmente. Desde 17 anos que eu sou político sempre, né? Sim, mas o político eleito, o político... O que eu não sou é político profissional, não quero ser, né? Político profissional, porque do jeito que o PT estava encaminhando a gente ia ser tudo político profissional, né? Porque a gente fazia só política, né? Como agora eu reformulei minha vida, né? Eu acho que é importante manter a profissão, cuidar da família, dos amigos e também fazer política, né? Mas não quer dizer que eu não seja político. E agora tem uma onda de dizer que eu não sou político. Eu sou político, desde 17 anos e vou morrer político, né? Só não quero ser escravo da política, né? Só não quero depender da política totalmente, né? De maneira que eu fico lá obrigado a fazer coisa que eu não quero fazer. Não, isso é uma coisa bem importante. Eu sou político. Ser político, os gregos já dizem, né? Já diziam, né? Nenhum homem ou mulher será completa se ele não tiver trabalho, se ele não tiver família e se ele não dedicar uma parte da sua vida a governar a sua cidade, seu estado, seu país. Isso vem da Grécia, né? Então eu sou político. Sou contra essa onda de dizer que não é político, isso é para enganar o povo, né? Mas o que eu acho, aí é uma coisa muito importante, nessa última campanha presidencial, no programa nosso do PV, eu falei muito nisso. O que eu acho é que nesse processo de redemocratização do Brasil, teve coisas boas na saúde, teve coisas boas na educação, no governo do PSDB, no governo do PT. O Brasil melhorou, apesar dessas crises todas, mas melhorou em várias áreas. Mas teve uma área que a gente não avançou. Foi justamente na questão do sistema político, né? De como você escolher os políticos. A gente herdou muito isso, o sistema da ditadura, continuou aquelas divisões que a ditadura fez para jogar um estado contra outro, para neutralizar São Paulo com os estados onde ele tinha o maior controle, né? A gente continuou no sistema político, basicamente, com vamos dizer assim, a arquitetura que a ditadura implantou para controlar a política, né? E controlar de cima.
Não, e outro, na democracia, quem controla a política é o povo, é de baixo, né? Sim. Então esse foi um ponto fraco do processo, esse período maior de democracia que a gente vive, de 87 para cá, um ponto fraco foi que a gente não conseguiu reformar o sistema político brasileiro. Eu sou obrigado a fazer campanha para deputado federal, por exemplo, num estado de 44 milhões de habitantes, São Paulo deve ter isso. Sim, essa é a população. Veja se dá, se tem lógica uma coisa dessa. Fazendo campanha de Caraguatatuba, Presidente Prudente, passando por Itaquera e Guaianazes, o custo disso, a distância que você tem do povo, né? Quando é que eu vou conseguir voltar em Presidente Prudente ou em Caraguatatuba ou em Mas o senhor sabe que isso é um Guaianazes? fenômeno da internet, né? O senhor sabe, tem consciência disso. Que Sim, a internet é outro capítulo, mas veja, mas ela ainda não resolveu o problema de como eleger, né? Então eu acho que a nossa democracia deve ao povo. Eu acho que a reforma de Previdência é importante, a reforma tributária no Brasil é uma coisa inadiável, porque hoje, mesmo os empresários honestos que querem pagar, não conseguem pagar. Não conseguem pagar não é nem por causa do tamanho, do percentual que é alto, é da complexidade. O Brasil é o país no mundo que mais horas gasta para um empresário contrata a gente, né, para poder pagar imposto e sempre, se for fiscalização lá, acha alguma coisa errada, porque cada minuto aparece uma legislação nova, uma portaria, uma vírgula, né? Então tem que ter reforma tributária, tem que ter reforma previdenciária, porque não é possível continuar com o juiz ganhando de um jeito e o camponês ganhando do Maranhão ganhando do outro. Isso é injusto, né? Mas a reforma política é chave, é mãe, porque é no legislativo, é aqui no parlamento, é na Câmara Municipal, é no Parlamento Federal que nascem as leis. Portanto, se eu elejo mal, se o povo não tem controle como eleger, se o deputado precisa fazer uma campanha caríssima para se eleger num estado como São Paulo, como Minas Gerais, o Minas Gerais tem 800 municípios. Imagine uma campanha de deputado federal num estado de 800 municípios como Minas Gerais. Então, essa reforma política é essencial. E aí, hoje, né, esse profissionalismo da política, esses deputados são escravos da política. Ao mesmo tempo que eles dependem dos lobbies, seja um lobby sindical, um lobby empresarial, ou então a máquina estatal de uma prefeitura para elegê-los, porque é assim que ele se elege hoje, máquina sindical, máquina empresarial ou máquina pública. Ele passa a ser o quê? Um escravo dessa máquina. Não é mais, ele não segue o povo que o elegeu, ele segue esse eleitor maior, sindical, empresarial ou burocrata político de prefeitura que o elegeu. Então você tem que quebrar esse sistema. Um dos pontos, então, para poder você ter políticos que não sejam dependentes da política, não sejam escravos da política, não sejam políticos profissionais, que eles não podem mais sair da política porque senão eles não têm mais nem como fazer. Uma das propostas nossas, em 14, é seguir o sistema alemão. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha foi derrotada e teve que ser reconstruída, ela aperfeiçoou o sistema distrital inglês. Que o distrital inglês é o sistema original de construção democrática no mundo, né? E os ingleses no mundo, porque os ingleses são muito conservadores, eles morrem e não mudam as coisas deles. É um povo muito exótico. Mas a Alemanha, que é um povo muito prático, né? Ele pegou o sistema distrital inglês e criou um sistema chamado distrital misto. Aqui, por exemplo, são 70 deputados federais, eu elegeria 35 deputados em 35 distritos. E os outros 35 numa lista que o partido apresenta. Então você, nós votaríamos no distrito e na lista. Por que é importante a lista? Por que é o aperfeiçoamento em relação ao inglês? Porque o inglês, ele tende a esmagar os partidos menores. Se dois partidos grandes ganharem todos os distritos, um partido pequeno que tiver 10% de voto, mas tiver 10% de voto em todos os distritos, ele fica fora. Perde em todos os distritos, um ganhou mais, fica fora. O sistema alemão não. Tem os distritos, que eu voto num deputado, que eu voto, quem tiver mais votos ganha, e eu voto na lista. Se aquela lista de um partido tiver 10%, ele vai ter 10% dos 35%. Está representado. Por isso que ele é um aperfeiçoamento do que o sistema inglês. E a campanha fica muito barata. Eu vou fazer campanha naquele distrito. Eu sou o candidato do PV naquele distrito. Eu vou gastar o quê? Eu vou gastar sola de sapato e ideia e apertar a mão e conversar com as pessoas. Se você for um empresário forte e rico, eu te enfrento. Porque eu vou visitar as pessoas uma por uma, vou conversar, vou discutir as minhas ideias naquele pedacinho. Não vou ter que correr de Caraguatatuba até Presidente Prudente.
eu vou correr naquele pedacinho de que foi dividido os 35 pedacinhos do estado de São Paulo, vai dar uns 1 milhão, 2 milhões de cada um. Dá para você fazer uma campanha bem barata. E a campanha da lista é barata porque você vai votar no partido. Então você quebra o voto distrital misto e enfrenta esse problema da forma ruim de você eleger o deputado, que torna o deputado dependente do poder econômico e longe do povo, como é hoje no Brasil. Não tem solução. O doutor Ulisses dizia para nós lá em Brasília, nesse sistema de voto, de eleição de deputados, e sem o parlamentarismo, que nós éramos parlamentaristas, o doutor Ulisses também é, o doutor Ulisses dizia, nós vamos ver aqui uma Câmara Federal, cada vez que vier vai vir pior. O doutor Ulisses, nesse ponto, ele foi profético, né? Essa Câmara Federal é a pior da história desde que a gente houve a redemocratização. E a próxima, se continuar nesse sistema, vai ser pior do que essa. Quero agradecer a sua presença, deputado Eduardo Jorge. Ex-deputado Eduardo Jorge foi legislador aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, também no Congresso Nacional, foi secretário municipal aqui na cidade de São Paulo, participou hoje do programa Memórias do Legislativo, também foi candidato à presidência em 2014. Quero agradecer a sua presença de casa, que nos acompanhou nesse Memórias do Poder Legislativo. Tchau e até o próximo programa.